Olá, meu amigo, tudo bem com você? Estamos aqui hoje para o segundo episódio do programa Nossa Economia, Nosso Sol. No primeiro episódio, eu falei que você precisa correr para instalar um sistema de energia solar na sua casa ainda esse ano, porque você vai ficar isento das taxas até 2045. Isso mesmo, assiste lá o primeiro episódio. Hoje, que é o nosso segundo episódio, você vai entender o que você tem que analisar para não ser enganado pelas empresas de energia solar. Para você que está já cotando ou para quem vai começar a instalar um sistema na sua casa. Muito bem, vamos lá então. Eu sou Rafael Cafola e trabalho com energia solar desde 2015, quando ninguém tinha sistema instalado nas suas casas. O tema do episódio de hoje é: eles vão te enganar, mas você pode contar com isso que eu vou te ensinar. Bom, não é que as empresas vão te enganar, é que elas vão analisar premissas, vão tomar premissas e indicadores que estão na cabeça delas, que não necessariamente atendem a você. Por isso que você precisa entender esses pequenos passos que eu vou te explicar com muita simplicidade para que você faça uma boa negociação e instale no telhado da sua casa. Então vamos lá, roda a vinheta! De hoje eu vou explicar o que você deve analisar numa proposta de energia solar, porque ela é complexa, né? Seja você um dentista, um médico, um fisioterapeuta, um engenheiro, uma dona de casa, não importa o que você trabalha, não é tão simples, não está no nosso cotidiano analisar os indicadores que muitas vezes são técnicos para uma instalação de energia solar fotovoltaica, para quem é mais técnico. Então tem muitas empresas no mercado, empresas que já instalaram muitos sistemas e tem empresas que estão começando mais recentemente. Então nós vamos falar aí dos indicadores, do que você deve analisar, o que você deve perguntar para que você possa fazer uma análise mais detalhada. Você também deve analisar as garantias, vamos falar disso, as garantias que as empresas dão, que os equipamentos dão. Se essa empresa já tem um cadastro, se ela já tem a possibilidade de fazer um financiamento, e eu vou te explicar mais sobre isso, e que você deve pedir mais de uma proposta, isso mesmo. Se você pede uma proposta só, vai ficar simples, mas não vai aumentar a complexidade, mas você também não vai ter parâmetros de comparação. Então, vamos pedir 2, 3 propostas para que você possa fazer uma análise mais detalhada. E como fazer uma análise mais detalhada, Rafael? Eu vou explicar para você já já. Até porque um ponto que eu preciso detalhar com você é: sempre as pessoas vão olhar o preço final da energia. Ah, então quanto que vai ficar para instalar aqui na minha casa? Ah, vai ficar 10 mil, vai ficar 20 mil, 30 mil. O número em reais, qualquer pessoa entende, né? Eu costumo brincar o seguinte: se eu for comprar um foguete, e eu estou pensando em comprar um, a única coisa que eu vou entender, né, tá lá uma pessoa tentando vender esse foguete e ele vai explicar um monte de parafernália, um monte de indicador técnico. A única coisa que eu vou entender é quanto custa. Ah, esse foguete aqui custa 800 mil. E esse foguete aqui? Ah, esse foguete aqui custa 950 mil. Tá, de tudo que ele me explicou, o que eu entendi foi que esse foguete é mais barato, custa 800 e aquele custa 950. Então, muita gente olha, na hora que vai pedir as suas propostas, olha somente o valor total. E esse pode ser, ou esse é o maior equívoco, esse é o maior erro que você está cometendo. Então fica comigo, vamos lá. Quais perguntas você deve fazer? O que você deve analisar? Eu quero trazer aqui muito simples, tá? Então se tiver alguém de empresa de energia solar aqui,
não continue assistindo esse vídeo, porque eu estou aqui para explicar para os meus amigos que que não são técnicos, que estão buscando propostas e vão conseguir entender de uma forma bem simplificada o que deve ser analisado. Tá bom? Então vamos lá! O que você deve fazer passo a passo agora? O passo zero, como é que começa toda uma negociação? Você tem que mandar a sua conta de energia para as empresas, a sua conta que você recebe todo mês, que você tem que pagar, que nós temos que pagar todo mês. Você vai mandar para a empresa de energia solar, tá? E aí essa empresa vai olhar na sua conta o seu consumo, o histórico do seu consumo, porque lá tem marcado 12 meses de consumo, em alguns estados até 13 meses, tá? Então é muito bom porque dá para analisar um ano todo de consumo. E a gente sabe que o consumo varia bastante de um mês para o outro. No inverno você tem um consumo, no verão você tem outro consumo porque tem ar-condicionado. Então, a característica da nossa casa, ela varia mês a mês. Então, ele é um gráfico de sobe e desce durante o ano, tá? Por isso que é importante saber quanto é o consumo em quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma unidade de energia, tá? Só para você saber. Então, vamos dizer que a gente somou os 12 meses e você totalizou uma média de 500 kWh, tá? Mas vamos guardar aqui 500. Você consumiu uma média mensal de 500, tá? Então a empresa deve elaborar uma proposta de energia solar para compensar esses 500, tá? Então esse é o primeiro ponto que você tem que analisar, porque tem algumas empresas que diminuem, tá? Esse consumo, porque daí o sistema vai ter menos placas, vai ficar mais barato e ele vai ficar mais barato que o concorrente. Então, a primeira pergunta é: quanto eu consumo, quanto eu gasto em média por mês? 500, tá? Então a empresa deve fazer um sistema de energia solar para compensar, para reduzir esses 500. Tá? Claro que existe a taxa mínima, que eu não vou aprofundar aqui, para um outro conteúdo a gente pode falar sobre isso, mas a taxa mínima você vai ter que pagar todo mês. Então eu gosto de tirar o valor da taxa mínima do seu consumo, da sua geração, porque daí você economiza um pouco e também fica com um sistema um pouco menor. Mas em compensação também vale a pena, tá? Então não vou entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente tem que fazer o seguinte: quanto que eu consumo por mês? 500. Então eu tenho que fazer uma geração de 500 ou 500 menos a taxa mínima, tá bom? Beleza. O segundo passo, então o primeiro mandou a conta, o segundo analisou consumo versus geração de energia, quanto que eu consumo na minha casa e quanto que eu vou passar a gerar com energia solar. O terceiro ponto, qual que é o terceiro ponto? É perguntar sobre as garantias. As placas têm quase todas elas a mesma garantia. O que muda é o inversor, aquele equipamento que vai na parede, tá? Ele muda um pouco a garantia e é importante você entender o inversor. E mais importante ainda é saber quanto tempo você tem de garantia da instalação. Então perguntar para a empresa de energia: você vai me dar 1 ano, você vai me dar 2 anos. Esse que eu tenho visto no mercado, tá? O normal, padrão, tem sido 1 ano, tá? E tem algumas empresas que estão já se diferenciando e colocando 2 anos de garantia da instalação. Isso é importante para você ter mais segurança. Então, falamos já dos 3 primeiros, agora vamos para o quarto, que é analisar a posição geográfica, tá? O importante é que as placas, né, os módulos solares, fotovoltaicos, eles estejam na água do telhado voltada para o norte. O norte é o que gera mais energia, tá? Aqui no hemisfério sul. É claro que isso é o ideal, isso seria o perfeito, mas a gente sabe que tem algumas casas que tem águas de telhado
muito recortadas, uma água para cá, outra para lá, outro recorte aqui. Os arquitetos são muito criativos. Podendo ser um pouco também para leste, um pouco para oeste. Para o sul, evitar ao máximo. Sul, evitar ao máximo. O próximo, você como empresa vai fazer uma visita aqui no meu telhado? É importante saber disso, tá? Algumas empresas já não conseguem mais fazer visita pelo volume que eles estão. Tudo bem. Se não vai ter uma visita aqui na minha residência, eu também não vou pagar por custos extras que venham a acontecer além do que está na proposta. Tá? Então, esse é um ponto importante. Vai ter visita técnica? Sim, ótimo, excelente, muito bom, porque daí vai ser personalizado. Não vai ter visita técnica porque a empresa conseguiu analisar pelo Google Earth, pelo Google Maps, ou seja, conseguiu saber como é que é a região ali da sua casa e como é que está o telhado. Ok, só que eu que estou comprando um sistema solar não vou pagar por custos extras que vocês caso venham a ter, tá? Então esse é um item bastante interessante também. Estou aqui nas minhas anotações. Então vamos lá. Outro ponto super importante é todo o sistema ele tem perdas, né? Ele não é um sistema, ele não é uma geração perfeita, né? Nada no planeta Terra é perfeito. E aí ele vai ter algumas perdas de geração. Muitas empresas, né? Algumas empresas, eles não consideram perdas nenhuma, tá? Então, o que acontece? Lembra no exemplo que a gente falou que precisa gerar 500 kW? Por quê? Porque é o que você consome, que é os mesmos 500. Só que ele vai usar menos placas, vai usar menos módulos e vai ficar mais barato que o concorrente, só que vai gerar a mesma quantidade que o concorrente colocou com o mesmo número de placas. Olha só que loucura, vamos lá, vem junto comigo. Então, tem empresa que não considera perda nenhuma no sistema, perda nenhuma. E aí, com as mesmas 10 placas, vamos dizer que sejam 10 placas necessárias, tá? A outra empresa que não considera perdas vai usar 9 placas, ou vai usar até 8 placas. Então o sistema dele vai ficar mais barato. E desse aqui, que foi muito mais profissional e detalhado, ele considerou as perdas e essas perdas são necessárias e importantes de serem consideradas. Cada região, cada tipo de telhado tem uma peculiaridade de perdas, mas é importante você perguntar. Vamos dizer que você tenha feito 3 análises em empresas diferentes. Você pergunta, empresa A, quanto você considerou de perda para esse sistema? Ah, eu considerei 10%. Empresa B, quanto você considerou de perdas? Ah, eu considerei 16%. E empresa C, quanto você considerou de perda? Ah, eu considerei 0 de perda, né? Então você vai perceber que a geração vai ser maior ou igual com menos placas, tá? Então considerar perdas também. Outra coisa para analisar e perguntar para a empresa: qual foi a quantidade de horas de sol que você considerou aqui na minha região? E esse também é um indicador importante. Porque a irradiação, quantidade de horas de sol que aquela placa solar recebe, é o quanto ela vai conseguir gerar. Então vamos dizer que para a sua casa são necessárias 10 placas, tá? Cada placa tem 500 watts, tá? Só para simplificar. 10 placas vezes 500 watts vai dar 5 mil, né? Ou 5 quilos. 5 quilos vezes a quantidade de horas de sol pico que ele recebe por dia é a quantidade de energia possível de ser gerada, né? Então,
para cada cidade do Brasil, para cada região do Brasil, tem uma quantidade de horas de sol média no ano, tá? Então é importante saber quanto que cada uma está usando. Empresa A, quanto você está usando de HSP, de horas de sol pico? Empresa B, empresa C, né? Porque pode ter uma variação aí e isso, na verdade, não tem variação. Quando a gente coloca no software, ele já pega o dado da irradiação e traz esse dado como real. E o ano tem uma variação de geração de energia, né? A gente sabe que no verão tem mais horas de sol do que no inverno. Consequentemente, eu gero mais energia no verão do que no inverno. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe que na média do ano eu tenho uma quantidade de horas de sol fixa para aquela cidade, para aquela região, tá? E aí tem algumas empresas também que se embananam um pouco com isso e acabam falando números que não são os reais, tá bom? Outra pergunta importante para ser analisada e perguntada. Você, empresa, tem cadastro para fazer financiamento em banco? Mesmo que você não vai fazer financiamento, pergunta isso, porque essas empresas que conseguiram cadastro em bancos, elas já têm um nível de maturidade mais alto, tá? Então, importante também saber se ela tem cadastro em banco para fazer financiamento. Isso dá uma segurança, credibilidade e mais maturidade para a empresa. Por último, e talvez o mais importante, é o seguinte: você vai analisar, depois de fazer todas as perguntas, vou fazer um resumo aqui rápido de quais as perguntas, critérios que você deve analisar. Você tem que usar esse último cálculo para saber entre uma empresa e outra e talvez ajude todos os outros critérios estarem dentro deste conceito. Então, primeiro, enviar a conta de energia. Segundo, comparar o que você consome com o que você vai gerar com o solar. Terceiro, garantias. Quarto, posição para o norte, preferencialmente para o norte. Quinto, tem visita? Se não tem, não assumo custos extras. Sexto, considerar as perdas. Não existe perda zero. Quanto a empresa está considerando de perdas? Qual que é a irradiação? Horas de sol na minha cidade. Quanto você está usando? E oitavo, financiamento no banco, tá? A empresa tem cadastro de financiamento no banco. E por último, agora é importantíssimo você pegar esse conceito. Você, naquele exemplo, vai ter uma geração de 500, certo? Então, para isso, vamos dizer que você vai precisar de 10 placas. Essas 10 placas, ela vai gerar um custo do sistema completo de 50 mil reais. 25, vai, vamos melhorar aqui, né? 25 mil reais é o custo da energia, tá? Pode ficar tranquilo, dá para financiar, vai ficar a mesma parcela do que você gasta de energia, vai ficar a parcela do financiamento. Mas o valor total, 25 mil. Tá, e para esses 25 mil, o que está contemplado? Está contemplado um sistema solar, de energia solar, de 5 kW-pico, tá? Então, que conta que eu faço? 25 mil dividido por 5 kW-pico. Qual que é o resultado que eu tenho? 5 mil reais por cada kW-pico, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma outra empresa que não vai considerar perda, que vai considerar a hora de sol equivocada e que vai falar que gera a mesma coisa, só que o sistema dela tá com menor tamanho e tá mais barato, tá? Então você vai ter que analisar quanto é o custo, né? Vamos dizer que essa outra empresa seja mais barato do que 25 mil, né? Que a gente estava falando. Vou colocar aqui na calculadora. Seja de 22, tá? O sistema é de 22. Só que em vez do sistema ser 5 kW-pico,
ele vai ser um sistema de 4, por exemplo, tá? Então vai ser R$ 22.000 dividido por 4 kWp. Então o sistema que parece ser mais barato, ele na verdade está mais caro. Então ele vai dar R$ 5.500 por kWp. Tá? Então no final da proposta tem que analisar isso. Tá? Isso vai considerar tudo. Ele está mais barato? Tá. Um é 25, outro é 22. Só que o de 22 é um sistema menor, então ele vai gerar menos energia para você. E ele está mais caro, porque em reais por quilowatt-pico, tamanho do sistema, ele ficou 5.500, enquanto o outro ficou R$ 5.000, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se vocês curtiram esse conteúdo, dá um curtir, compartilha também para pessoas que estão procurando energia solar ou que vão começar a procurar energia solar, porque é importantíssimo saber esses indicadores e fazer essas perguntas certas para as empresas e ter uma excelente cotação, tá? Se você tiver alguma dificuldade, me manda que eu te ajudo a analisar, que eu te ajudo a fechar esse negócio, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.